Meu nome é Felipe e eu sou professor da PUC Minas, eu sou professor do curso de Ciência da Computação e tenho o prazer em receber vocês, tá joia? Nesse momento aí, nessa noite aqui, que a gente vai discutir um pouquinho sobre dados, tá? Ah, É muito legal esse tal que foi criado justamente nesse momento de pandemia para conseguir aproximar a gente, para conseguir ter um momento de discussão e para que a gente consiga manter as nossas palestras não só para os nossos alunos e a gente consegue abrir também para a comunidade. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, né? Vejo alguns professores aqui também que vieram prestigiar nossa palestra hoje, alguns alunos, alguns amigos, muito legal. Eu sou professor da PUC, sou ex-aluno da PUC e sendo ex-aluno da PUC, eu conheci o Léo na minha época de graduação, também o Léo é ex-aluno da PUC aqui, né? Então hoje ele está voltando a casa para poder participar um pouquinho com a gente. E eu vou deixar que ele conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória, do seu tempo, que com certeza que foi a sua construção da sua carreira aí logo depois da sua formação aqui na PUC, tá? Léo, muito obrigado pela sua presença, pela palestra, pelo carinho que você teve em separar esse tempo para estar com a gente aqui. Valeu demais e a palavra está com você, tá bom? Ah, só uma observação, no final a gente vai ter um tempinho para perguntas, e aí se vocês quiserem deixar perguntas no chat, quem não quiser perguntar via voz, eu prometo que eu faço todas as perguntas para o Léo, tá joia? Ok, eu vou tentar responder. Pessoal, Felipe, muito obrigado pela introdução. Eu acho que isso é um projeto que a gente teve nas nossas conversas, né, quando a gente estava morando fora do Brasil, e eu sempre pensei isso, né, Felipe? A gente tem um dever de trazer algo de volta para a PUC, né? Então, estou muito feliz em poder trazer esse conteúdo aqui que foi feito, baseado muito no que está acontecendo hoje. Eu acho que o Covid, ele nos proporcionou muita coisa, acelerou muita coisa, teve muita transformação muito abrupta, e eu acho que esse momento é um momento muito importante, especialmente para mim, por estar trazendo algo de volta para a PUC. Como o Felipe falou, também sou ex-aluno da PUC Minas, eu sou formado em Ciência da Computação, eu sou da turma de 2004, o Felipe é o meu veterano. Então, a PUC foi uma escola, literalmente uma escola para mim, não só de ensino da computação, mas de cidadania também. Então, tenho muito orgulho em poder fazer parte da história da PUC Minas. Continuando a minha educação, eu tive uma formação também com a Hype Island, que é uma escola de inovação. Na Hype Island eu tive a oportunidade de aprender técnicas de inovação, e quando a gente fala em técnicas de inovação, a gente vê muito o design thinking. Então, com a Hype Island, eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto utilizando técnicas de inovação. A ESAD, ela foi uma escola muito importante na minha vida também. A ESAD é uma escola de negócios que fica em Barcelona, e lá eu tive a oportunidade de participar de um curso de administração, né? Um MBA, uma educação executiva, onde que tinham os vários pessoas, né, de níveis C, das organizações. E o mais interessante foi que a gente teve uma discussão financeira, plano de negócio, business case, mas no final a gente chegou na conclusão de que as empresas conseguem continuar vivas se elas têm a inovação como o DNA delas. Então, a ESAD, ela trouxe muito isso, uma linguagem de negócio de como que você fala em inovação. E esse ano, né, no meio da pandemia, eu consegui finalizar meu MBA na FIAP. A FIAP é uma escola que está muito nova no mercado, poucos conhecem, mas eles têm uns cursos todos voltados para a área de tecnologia, e a FIAP, ela me atraiu a atenção porque ela quebra um pouco esse jeito tradicional de fazer um trabalho de conclusão de curso normal, onde você escreve um paper, e ela já introduz um modelo de negócio. Então, você já tem que criar um plano de startup para o final do curso. Então, a FIAP me proporcionou continuar desenvolvendo essas capacidades de trabalhar com negócios de forma ágil, e lá eu tive a oportunidade de fazer um MBA voltado para a área de marketing digital e data science.
A minha carreira profissional, ela começou aqui no Brasil, depois que eu formei pela PUC em Ciência da Computação. Fiz vários estágios em várias indústrias e em 2013 eu tive a oportunidade de ir para a SAP. A SAP, para mim, ela foi um laboratório. Eu mudei para a Alemanha em 2013 e fui trabalhar lá no headquarters da SAP, né? E lá eu fui trabalhar com computação em nuvem. Então, quando começava-se a falar em computação em nuvem, eu já estava trabalhando na ponta com processamento de dados no SAP HANA, que é uma das soluções da SAP voltada para dados. Então, a SAP ela teve muito, me proporcionou muito essa oportunidade de poder aprender, poder errar. Foi um desafio, porque eu estava em outro país, outra língua, então teve todo esse conjunto de desafios, e foi nesse momento, quando eu trabalhava na SAP, eu e o Felipe, a gente encontrou onde que eu morava. Então, foi uma escola de vida para mim também. Logo em seguida, eu fui trabalhar na Bayer, na farmacêutica, na divisão farmacêutica, e na Bayer eu tive a oportunidade de trabalhar com desenvolvimento tecnológico nos países da América Latina, no Canadá, na Itália e na Espanha. O meu chefe sempre falava que eu tinha as melhores viagens de negócio, que era para o verão, né? Então, foi uma empresa muito especial na minha vida. A gente costuma falar que a Baia, você faz parte de uma família, e lá eu tive a oportunidade de vivenciar esse mundo de inovação tecnológica, e através da Baia eu consegui desenvolver uma ideia junto com outros colegas de inovação, que era para como que a gente cria uma inovação tecnológica para produtos que estão fora da loja, né? E muitas vezes, quando você precisa comprar o seu remédio que o médico pede, você chega na farmácia e não tem. Então, como que você consegue identificar onde que esses remédios estão? E o resultado dessa ideia foi um dispositivo IoT que a gente chamou de Smart Shelf. Então, o Smart Shelf ele tinha um sensor dentro, um sensor de luz, que conseguia medir a volumetria de quantos objetos tinham dentro daquela caixa. Então, através disso, eu possibilitei expandir meu conhecimento para a parte de IoT também, que foi muito importante, e isso me proporcionou uma patente. Então, hoje eu tenho uma patente nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, na Indonésia. Então, isso foi uma mudança muito interessante também, entrar nesse mundo das patentes que a Bayer me proporcionou. E hoje eu faço parte do grupo da AstraZeneca, né? Então acho que hoje é o melhor momento, né, de ter esse protagonismo da AstraZeneca, uma das empresas pioneiras que estão aí no desenvolvimento da vacina do Covid. Apesar de não estar trabalhando com Covid, estou trabalhando com o desenvolvimento tecnológico no nosso hub de inovação. Lá eu lidero todas as iniciativas de inovação aberta. Então, o que é inovação aberta? Como que a gente conecta a empresa com outros parceiros, seja eles instituições de educação, seja empresas, sejam empresas de tecnologia, startups, e como que a gente começa a resolver problemas da nossa sociedade através da tecnologia. Então, a AstraZeneca nos proporciona muito isso, como que a gente cria esse conceito de um ecossistema de saúde e como que a gente traz à tona o cuidado da sociedade, do paciente, como que a gente traz a melhoria para o nosso sistema de saúde. E um pouco de mim, eu sou de Belo Horizonte, né? Para mim, eu coloquei aqui a Igrejinha da Pampulha, que eu morava na Pampulha, então é um dos lugares que está no meu coração. E outra coisa que é até engraçada, o céu de Belo Horizonte, né? O céu de Belo Horizonte sempre vai ser muito azul. E hoje eu moro aqui em São Paulo, então sempre quando eu tenho a oportunidade de ter um céu azul aqui em São Paulo, eu sempre lembro de quão azul é o céu de Belo Horizonte. É uma cidade que eu tenho muito no coração. E outra cidade também que eu vivi 3 anos da minha vida foi Berlim, e aqui tem o metrô de Berlim, onde que eu morava, na Ulandstraße, e é algo que eu tenho também com muito carinho durante essa minha jornada. E falando, né, de conhecimento, eu costumo dizer que eu estou numa versão beta, né? Então é como se fosse um programa que está sempre tendo uma atualização. Então, conhecimento hoje ele está no YouTube, ele está na internet, ele está no Twitter, ele está no livro. Então, sempre estou buscando conhecer coisas novas, e às vezes tem tanta coisa nova acontecendo no momento que a gente precisa
se atualizar e muitas vezes você precisa ter esse mix de universidade, você conhecer coisas que estão em discussões muito cedo. Então, eu costumo dizer que sempre estou disponível para aprender uma coisa nova. Todos os meus trabalhos eu caí sem saber o que era. Então, para mim, o desconhecido é o que me encanta. Ontem eu tive uma reunião e eu tive a oportunidade de discutir sobre inovação e falei, olha, o poder da inovação é pegar coisas incertas e fazer com que aquilo vire business case, né, casos de negócio. Então, para mim, isso é algo que eu venho trabalhando e tenho muita vontade de evoluir, e isso vem muito conectado com a era dos dados, né? Então, hoje a gente vive na era dos dados. Eu acho que tudo começa, né, quando a The Economist posta essa capa de revista e fala que o dado é o novo petróleo, né? Então, a gente começa a ver uma mudança econômica, uma mudança de comportamento, onde que os players agora são as empresas de tecnologia. E a gente vê que hoje a Apple ela vale hoje 2 trilhões de dólares. Isso é um valor muito alto, acima de vários PIB de vários países. Então, o dado ele começa a ter esse protagonismo, né? E a primeira coisa que a gente precisa entender o que é dado, né, é o conceitual, né? Então, basicamente, todo mundo fala dados, 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 mas o que são os dados, né? Os dados, eles geram informações. E através da informação, a gente gera conhecimento. E através daquele conhecimento é onde que a gente consegue ter toda essa trilha e como que a gente consegue fazer com que você tenha uma determinada parte de conhecimento que se diz respeito àquele indivíduo. Então, quando a gente fala no mundo do Big Data, a gente tem milhões de pessoas, né? Então, através do poder computacional, a gente consegue entender, em específico, a experiência de um determinado indivíduo através dos dados. E os dados já fazem parte do nosso dia a dia hoje. Então, né, o Yuval, que escreveu o livro Homo Deus, ele tem esse exemplo do Facebook, né, que a gente compartilha as nossas experiências no Facebook, mas aquilo já é uma forma da gente começar a dar inputs para o sistema começar a entender a gente, né? Então você compartilha uma foto de comida japonesa, coloca uma hashtag, então aquilo já vira um index, e esse index já começa a mostrar que você é uma pessoa que gosta de comida japonesa, e esses dados eles são utilizados hoje muito, né, no nosso dia a dia como forma de propaganda, né? Então, no outro dia você abre seu Facebook e já tem lá uma propaganda de um restaurante, de uma viagem para o Japão. Então, você começa a virar um produto, né? Então, hoje, na era dos dados, nós somos o produto. E como a gente fala, né? Quando surgiu toda essa mudança, a gente volta de novo, né, para a capa da Economist, e hoje a gente vê o que são as empresas data-driven, né? Então, essa foi a grande mudança que teve dentro do nosso mundo hoje globalizado. Só que muitas vezes as pessoas pensam que empresas data-driven são só essas 5 empresas, né? São as empresas de tecnologia, né? Mas não, as empresas data-driven já têm um histórico já, né? Então, a gente tem o Walmart, que na década de 70 já começou a utilizar sistema computadorizado, na década de 80 fez a adoção da utilização de código de barras, e em 1990 já tinha a integração de sistemas, e até chegar nos anos 2000, a utilização do RFID, né, ou RFID, e até mesmo a venda de produtos no e-commerce. E o Walmart ele tem um case muito interessante, que é o case de cerveja e fralda. Através dos dados, né, os dados foram possíveis, eles fizeram correlações dos dados e identificaram que todas as quintas-feiras e sábados, homens sempre compravam fraldas e cervejas. Então, isso foi um fato que eles conseguiram encontrar através da análise avançada de dados. E o que eles fizeram? Eles mudaram a estratégia deles. Então, o que eles fizeram? Onde que tinha um display de cerveja, eles colocaram uma fralda do lado. E quando era quinta-feira e sábado, eles nunca diminuíram o preço da fralda ou da cerveja, porque as pessoas iam para lá para comprar. Então, isso foi possível através da leitura de dados.
Outras empresas também já utilizam os dados, né? A GE em turbinas de avião. Então, os dados são coletados. Então, eu fiquei até surpreso, né? Que mais de 1 terabyte de dados são coletados por voos. E esses dados eles são utilizados para otimizar o tempo da aeronave no solo, porque, por incrível que pareça, o avião ele gasta mais quando ele está em solo do que quando ele está voando. E também para antecipar riscos e manutenções preventivas. Então, isso é tudo utilizado através dos dados. A UPS também, que é uma empresa que faz entrega de mercadorias, eles também fizeram uma análise de dados avançados e identificaram uma tendência de que, quando você adota uma política de sempre virar à esquerda, você diminui riscos, economizando combustível e tempo. Então, eles conseguiram otimizar muito esse cenário deles. E aí, quando a gente fala em dados, a gente vê que essas empresas conseguiram chegar nesse parâmetro. É muito importante a gente voltar para alguns conceitos também. E um desses conceitos é a democratização dos dados. O que é democratizar o dado, né? Tornar-se esse dado disponível, né? É claro que existem regras para você disponibilizar esse dado. Então, é claro que quando a gente encontra dados sensíveis, esses dados eles têm que ser anônimos, né? Você não pode disponibilizar informações pessoais, por exemplo, dentro dessa ferramenta, mas o Facebook foi uma das primeiras empresas que começou a disponibilizar as suas bases de dados. Então, os próprios funcionários começaram a desenvolver soluções porque os dados eles estavam disponíveis. E hoje, se você vai para um mundo corporativo, né, que é um mundo que eu vivo hoje, às vezes você quer ter acesso aos dados de finanças, as pessoas não liberam, tem toda uma política, uma regra, porque as pessoas pensam que aquele dado é dela. E eu costumo falar, gente, os dados não é seu, o dado é da empresa. Então a gente precisa criar políticas de segurança para que esse dado ele fique disponível, ele possa ser utilizado. E o que é importante também, hoje, a gente tem o exemplo dos dados estarem disponíveis para a comunidade, né? Eu gosto muito de mostrar uma solução que é o Kaggle da Google, que é uma aplicação, que é uma competição de código, né? Então, se você entra lá, né, kaggle.com, que é patrocinado pelo Google, você consegue encontrar aqui alguns datasets, né? Então, tem muita coisa bacana aqui, que você pode fazer o download desse dataset e você pode começar a desenvolver os algoritmos. E o mais interessante do Kaggle são as competições. E hoje, né, eu olhei aqui, a primeira competição é o quê? É para encontrar a fibrose pulmonar. Então, quem conseguir elaborar o melhor algoritmo aqui vai receber um prêmio de $55.000. Então, se você entende aí de Deep Learning, corre atrás, inscreve aí no desafio do Kaggle. Eles colocam aqui toda a informação dos dados, as regras, explica um pouco o problema e realmente encorajo vocês a sempre ver o que o Kaggle está proporcionando, porque é uma oportunidade muito bacana. E como eu falei, né, então a gente precisa controlar esses dados, né? Então por isso que surge uma entidade que a gente chama governança de dados. Então a governança de dados ela é essencial em qualquer empresa, qualquer instituição, ela precisa ser realizada. E dentro da governança de dados tem um tópico que é muito relevante, que é a qualidade dos dados, porque nada adianta a gente ter os dados, sendo que esses dados eles não sejam tratados, né? Então quando você vai para uma classe de banco de dados, a gente tem um processo que chama ETL, né? Que é Extract, Transform and Load, né? Como que você limpa esse dado, como que você disponibiliza esse dado. Então, é muito importante que, além de segurança, controle, anonimização desses dados, eles precisam ser também tratados para que esses dados eles possam ser utilizados e que eles não nos levem ao erro. E isso tudo, essa revolução toda dos dados, ela só possibilitou por causa de um fator, que é a computação em nuvem, né, que é a computação distribuída. Então, isso foi muito importante no avanço da computação, quando a gente vê a Amazon, Google, fazendo com que você consiga ter uma elasticidade no desenvolvimento de aplicações. Se a gente voltar para os anos 2000, quando você tinha uma aplicação e você precisava aumentar o potencial de processamento na sua aplicação, você tinha que ir lá comprar uma máquina na IBM, aqui no Brasil ia chegar 6 meses depois, então tem todo esse problema. Hoje não. Hoje você entra na AWS,
cria uma máquina em menos de 5 minutos, destina quanto de processamento você quer, você pode criar uma máquina que vai fazer um determinado processamento e depois você vai lá e desativa essa máquina. Então, o mundo está muito volátil, está muito elástico, então você consegue ter uma eficiência muito grande, e isso tudo por causa da computação em nuvem. E por causa disso também, a gente tem um novo termo, né? Então, quando a gente fala que os dados, eles são o novo petróleo, por quê? Porque eles geram insights. Então, esses insights, eles são monetizados. Então, você consegue ver hoje em dia muitas empresas que vendem dados porque eles são dados correlacionados com determinada informação, e tem empresas que têm muito interesse de adquirir esses dados. Tem dados que são utilizados de forma de marketing, e também tem muitos dados que são utilizados na tomada de decisão. Então, quando a gente fala na ciência da decisão, né, como que eu utilizo dados para tomar uma decisão, né? Então, isso é muito importante, principalmente hoje a gente vivencia isso na questão de políticas públicas, principalmente hoje voltado para o Covid, como que a gente cria políticas para a população, principalmente para a saúde, baseado em evidências científicas, e essas evidências baseadas em dados. Então, a gente começa a ver que hoje o uso da inteligência artificial, ele começa a criar um protagonismo muito grande por causa disso, porque toda essa trajetória que possibilitou a exploração dos dados até chegar no nível de inteligência artificial que a gente se encontra hoje. E a saúde é uma área que está agora muito em alta. Então, assim, eu espero que depois dessa live aqui, as pessoas que têm interesse de realmente explorar os problemas da saúde, é um campo muito vasto. Então, vai desde o monitoramento da saúde, diagnóstico, saúde do bem-estar, saúde mental, então tem muita coisa. E como a gente fala, né, estamos na era da saúde digital, né? Então, o que, que é saúde digital? É o programa de cuidado, né? Então, como que a gente cria esse cuidado usando maneiras digitais, né? E como que você faz essa utilização desses dados, e muito para o apoio para o médico, né? Então, no futuro, a gente vai ter um histórico nosso que tem toda a nossa trajetória, todas as nossas características, tudo que a gente vivenciou. Se você tem alergia a leite, isso vai estar descrito, como que isso interfere em determinado diagnóstico, as imagens que são analisadas, o que, que ela pode trazer. Então, hoje, o mundo da saúde digital é isso, né? É quando a gente tem essa convergência tecnológica para a saúde, para o nosso cuidado da vida e da nossa sociedade também, né? Então, é sempre importante falar, quando a gente fala em sociedade, é muito o sistema público de saúde que a gente tem, até mesmo o privado, eles precisam estar em sincronia também. Então, quando a gente fala em saúde digital, o primeiro ponto que surge é a terapia digital. Então, o que é a terapia digital? Ele é uma ferramenta auxiliar para os pacientes, através de plataforma digital, que pode envolver vários tópicos, né? Tem aqui o uso de música como terapia, sensores, a inteligência artificial. Então, várias técnicas são utilizadas para poder ser um paliativo para quando o paciente ele for ao médico, ele tem essa informação e o médico consegue entrar nesse conjunto de informações e associar a terapia digital com o medicamento. Então, a terapia digital sozinha, ela muitas vezes ela não vai ser o intuito, mas ela sempre vai ser combinada para que o médico possa ter esse auxílio através da tecnologia, e o paciente tem essa informação também. Então, vai ser muito como que a gente consegue proporcionar o atendimento ao paciente e melhores resultados na saúde. E eu acho que o principal ponto que hoje a gente vive foi a democratização, a popularização da telemedicina. Então, a telemedicina é um contato através da comunicação entre médico e paciente. Então, é muito interessante aqui a gente ver que hoje as pessoas estão com medo de sair na rua, porque a gente tem uma ameaça invisível, então as pessoas querem menos estar na rua. Então, a telemedicina, ela vem muito com esse propósito de fazer com que
o paciente ele vá para o hospital, às vezes tem coisas que você não precisa de ir para o hospital. Se você tem um dispositivo que faça a medição de alguns sinais seus e você tem a orientação do médico, isso pode ser feito digitalmente. Então, por isso que é importante a gente notar que a telemedicina, ela sempre vem trazer essa aproximação da tecnologia como uma forma de conectar médicos e pacientes e também para não sobrecarregar tanto o nosso sistema de saúde. Então, ele tem esse conforto tanto para o lado do paciente, o médico ele poder atender mais pessoas de forma mais dinâmica. E é claro, hoje, quando a gente fala muito em telemedicina, a inteligência artificial ela já está sendo empregada, principalmente quando se trata de radiologia, na patologia, na dermatologia e até mesmo na psiquiatria. Então, a telemedicina ela vem muito para poder com que você tenha esse acesso direto ao médico através de uma plataforma de comunicação. E um ponto muito importante que a telemedicina ela nos ajuda é a questão da jornada do paciente, né? Assim como a gente tem a jornada do consumidor, né? O que leva a um consumidor a comprar determinado produto, a mesma forma é a jornada do paciente também, né? Então, qual que é a experiência do paciente em um determinado cuidado com a saúde até o fim? E isso, às vezes, pode ser muito doloroso. A gente tem alguns estudos de que para detectar um câncer de pulmão pode levar até 10 anos. Então, a gente vê uma longa jornada e, quando é detectado, já está num estado muito avançado e isso já compromete a vida. Então, a jornada do paciente, através da tecnologia, ela é muito importante para que a gente possa entender quando que a gente precisa conversar com aquele paciente. O primeiro ponto é, o paciente hoje, acho que através da internet, ele tem buscado muito a educação, então, se você tem algum problema, você começa a entender melhor daquele problema através da internet, então a internet nos proporcionou, mas e quando a pessoa ela não sabe desse problema que ela tem, se for um câncer de pulmão? Então, a gente precisa educar a população no geral, educar os pacientes que sofrem determinados sintomas e começar a trazer essas informações em formato digital, e também ter esse diálogo com o paciente para que a gente consiga detectar caso haja alguma patologia muito mais cedo do que de forma tardia e muito mais grave. E outro ponto muito importante também que a gente vê dentro dessa nova jornada, hoje a vida da gente é muito atarefada, né? A gente tem limitações, a gente cansa, tem estresse, a gente fica doente. Isso também acontece com o médico, né? Então, os profissionais da saúde, eles também têm suas limitações. Eu acho que o Covid mostrou muito isso, né? Os enfermeiros lá com as marcas nos olhos, as pessoas sem dormir para poder fazer esse atendimento para as pessoas. Eu costumo falar que os profissionais da saúde é um dom, eles se doam muito e realmente eles estão muito próximos desse desgaste humano. E por que não usar a tecnologia para poder fazer algumas tarefas que podem otimizar o trabalho dos profissionais da saúde, né? Afinal de contas, as máquinas elas são estáveis, elas podem trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana, elas não pedem férias e muitas vezes elas não reclamam, né? Principalmente a gente da computação, quando o computador trava, é quando a gente tem um problema com o computador. Mas eu acho que o computador ele tem esse poder de processar muitas coisas ao mesmo tempo, encontrar padrões. Então, vamos dar essa oportunidade para a tecnologia ser o protagonista nessa parte e realmente ser uma ferramenta de ajuda ao médico. Então, o médico ele ter essa possibilidade de conseguir, né, os médicos, os profissionais da saúde, conseguir fazer as análises mais assertivas através da tecnologia. E quando a gente fala em saúde, a gente tem várias áreas da saúde. Acho que daria aqui para a gente falar durante 24 horas, né, vários dias falando.
E eu elenquei alguns tópicos interessantes da saúde e muito ligado ao que a gente já está vivendo hoje, né? Eu acho que o primeiro tópico é a saúde do bem-estar, né? Então, todo mundo hoje está preocupado, né? Todo mundo tem um relógio inteligente para poder monitorar a sua saúde, né? Agora eu estou monitorando o meu batimento cardíaco para ver se eu estou nervoso ou não. Então, sempre a gente já está fazendo uso dessas tecnologias no nosso dia a dia. O Google já tem o Google Fit, que você consegue ter mais informações, você consegue colocar informações relacionadas à sua saúde também dentro do aplicativo. A Apple também tem o Apple Health, você consegue colocar inputs de informações relacionadas à sua saúde também. Mas a saúde do bem-estar, ela vai muito além. Então, ela pode ser utilizada para gerenciamento de pacientes e também para gerenciamento de doenças. Então, imagina num hospital, hoje com Covid, né? A gente vê muito esses casos da Índia que os robôs estão fazendo a parte de monitoramento para evitar a exposição com vírus. Isso já é uma realidade. Da mesma forma com que esse monitoramento do paciente, quando ele está acamado, essas informações elas podem ser analisadas de formas mais inteligentes, utilizando os dados, para que o médico ele possa ter atenção para realmente aqueles pacientes que precisam. Então, esses dispositivos vestíveis, né, que a gente fala wearables, ele vai muito além do bem-estar. Né? Então, ele também tem uma questão de melhorar a qualidade do atendimento do paciente e reduzir o custo no atendimento também. Então, isso você vê a conexão diretamente com o nosso sistema de saúde, além da reabilitação do paciente fora do hospital. Então, faz com que a ida ao hospital diminua. Eu conheço pessoas que morrem de medo de ir no hospital, não gostam do ambiente, então a tecnologia também ela é um suporte muito para essas pessoas também. E a gente consegue ver algumas soluções hoje que já estão no mercado, né? Os gadgets de monitoramento remoto, né? Então, um exemplo aqui é o Clinic Cloud, que é um estetoscópio digital e um termômetro, onde que você, conectado com seu médico, através de uma plataforma medicina, você faz o movimento que o médico pede e ele consegue fazer essa leitura através desse dispositivo. Então, esse dispositivo ele não significa que o paciente ele tem um estetoscópio, porque eu não tenho nenhuma formação para poder entender os batimentos do coração quando tem uma variação ou não. Quem tem esse conhecimento é um profissional da saúde. Então, esse dispositivo ele vem muito isso, conectado a um profissional da saúde, como que você faz essa leitura dessas informações que você pode captar através desse dispositivo. Então, ele já tem uma eficácia muito grande e hoje a tendência é esses dispositivos ficarem cada vez mais populares e menores e integrados também, né? Então, a gente consegue ver aqui que alguns dispositivos, eles ainda exigem um dispositivo terceiro, outros já estão conectados com o nosso telefone, então nosso telefone hoje, ele, além de falar, ele é um grupo de sensores e pode ser utilizado também para captura de dados. Um aqui que é interessante, né, quando a gente fala em bem-estar também, a gente fala muito na nossa beleza, né? Então a gente tem essa escova inteligente, né? Então ela tem um microfone embutido e essa escova ela consegue identificar quando o seu cabelo está seco, quando o cabelo está oleoso. Então, realmente é uma forma de que, através de informações, de desvios de padrões, o algoritmo ele consegue identificar quando que você precisa fazer o melhor tratamento para o seu cabelo. Então, isso é muito interessante ao ponto que a tecnologia hoje, onde que ela está presente também. Um outro dispositivo que está começando hoje muito no mercado é a questão da pele, né? Então, a exposição aos raios UV é uma exposição muito grave, então tem pessoas que têm alto índice de desenvolver câncer de pele, então seria muito interessante você saber quanto que você está tendo essa alta exposição. Eu conheço pessoas que têm uma alta alergia a pólen. Então, o pólen, para algumas pessoas, podem até matar. Então, se você tem um dispositivo, né, esse aqui, no caso, é um broche que você coloca na roupa e ele consegue identificar a incidência do raio UV, poluição, pólen,
calor e umidade. Então, isso é muito interessante. E a poluição, depois a gente vai ver, é um fator muito importante para quando a gente vai olhar doenças do trato respiratório, né? Quando envolve o pulmão. Porque quando a gente está em ambientes com maior poluição, isso afeta. Mas eu não vou virar para o meu médico e falar assim, tal dia eu estava aqui, tal dia eu estava aqui. Não. A ferramenta ela vai te dar um histórico de quando que você teve esse contato com alta poluição, e isso vai fazer com que você tenha um diagnóstico muito preciso, porque você teve essa exposição. Então, aqui a intenção dessa ferramenta é melhorar os seus hábitos de pele, né? Como que você tem uma atenção redobrada, principalmente nesses casos de radiação e até mesmo o do pólen. Outra ferramenta que tem sido outra discussão que tem sido muito importante nesse momento é a questão da nossa saúde mental, né? Então, é o que todo mundo fala do mindfulness, né? Então, essa parte da saúde mental ela é muito importante, porque ela fala muito de como que a gente está hoje, né? E isso pode fazer com que vá para índices mais graves até gerar uma depressão. Então, realmente, a tecnologia ela tem ajudado as pessoas no trato da saúde mental também. Então, é muito importante a gente ter uma atenção especial para a nossa saúde emocional. Então, os computadores, eles conseguem, através de identificação de padrões de sinais, identificar mudanças de padrões que são muito importantes. No caso aqui, hoje a gente já tem várias soluções. Primeira, reconhecimento facial, né? Então, todo mundo desbloqueia seu celular de manhã e várias vezes ao dia, e sua face ela muda, né? Então, através da sua face, você consegue identificar vários padrões, né? Padrões de emoções, tics, sorrisos, o comprimento da sua face, você consegue ver quando a pessoa está olhando para o chão. Então, quando a pessoa olha para o chão, significa que ela não está dando atenção, então ela está escapando de algum lugar. Os movimentos oculares também eles são muito importantes, o contato visual, então isso é muito importante, isso a máquina já começa a entender. Isso me lembra muito aquelas máquinas de detecção de mentira, né? Então o computador hoje ele está muito mais esperto e consegue fazer isso numa velocidade e com diversas formas de reconhecimento de padrão. Outros são os sensores, né? Então, hoje em dia, está muito comum um sensor que você coloca no seu corpo, né? E esses sensores, eles são capazes de medir a temperatura da sua pele, pressão arterial, o seu padrão respiratório. O nosso padrão respiratório hoje, ele já é uma identidade única, assim como a nossa impressão digital. Consegue identificar o número de suspiros, sono, postura, os nossos gestos, a frequência cardíaca e também movimentos. Então, aqui já é uma possibilidade enorme de reconhecimento de padrões, assim como a nossa fala. Então, a nossa fala, a gente tem emoção na fala, a gente tem o nosso tom, o espaço vocálico, a coerência, o sentimento. E o computador, ele através de algoritmos de machine learning, ele começa a aprender a identificar esses padrões. E um que também, né, que é um pouco engraçado, é o próprio teclado, né? Então, o teclado, ele consegue identificar padrões de tempo de reação, atenção e memória e cognição também. Então, o teclado ele atua como um guardião aí desses padrões que são realizados. Então, todos esses sinais eles podem ser utilizados na tecnologia para alguns reconhecimentos e até mesmo vale destacar essa questão do inconsciente. Então, a gente vê que os sinais honestos, né, que chamam quando a pessoa está mentindo, quando ela está sofrendo algo, ela quer falar algo, mas ela não consegue transparecer. A gente tem muitos casos de suicídio, né, que a gente olha para a pessoa e fala, nossa, mas ela parecia tão bem. É porque a gente não consegue detectar esses sinais tão sutis e que o computador hoje, através da tecnologia, já consegue. E só para lembrar, a gente está no Setembro Amarelo,
que tem essa conscientização do suicídio, né? Então, é o Setembro Amarelo, o mês da prevenção do suicídio. Então, a tecnologia ela está ajudando muito também nessa parte mental. Uma solução que é o Cogito é uma ferramenta onde que você conversa com terapeutas, só que a sua voz ela é analisada. Então, através dessa análise da sua voz, o algoritmo ele consegue encontrar sinais de depressão, mudanças de humor, tudo através da fala, como que o paciente ele está falando com aquele terapeuta. Então, o terapeuta, quando ele consegue identificar esses padrões através dessa interface, ele consegue ter uma estratégia mais focada para com que traga um bem-estar para aquele paciente. Outra ferramenta que está sendo muito utilizado hoje em várias maneiras, né, o chatbot, assistentes virtuais, é na parte de que as pessoas que têm transtorno mental, que sofrem de problema mental, muitas vezes elas têm medo de expor aquele problema, né? Então, muitas vezes as pessoas elas relutam em buscar um aconselhamento psicológico, psiquiátrico, e aí a tecnologia entra como um protagonista, né? Então, a tecnologia, no caso aqui do RuiBot, ele tem essa interface onde que ele traz essa possibilidade de que o paciente ele possa a interagir com uma interface e realmente falar dos seus problemas com uma interface mais neutra. Outro ponto também que é muito importante para o nosso dia a dia é a questão da nossa saúde física. Então, quando eu falo em saúde física, é muito mais no diagnóstico, né? Como que a gente consegue detectar esses problemas que muitas vezes a gente não tem conhecimento, ou se já foi diagnosticado, como que você trata. E o que que a medicina e a tecnologia tem feito hoje, né? Então, hoje a gente vê um avanço muito grande na parte de diagnóstico, que é uma ferramenta imprescindível para o médico, né? Porque o computador ele consegue ler milhares de imagens num curto período de tempo, já o médico não. Então, quando você alia o conhecimento do médico junto com a computação, você consegue ter uma agilidade e fazer com que esses diagnósticos eles sejam mais assertivos também. Uma ferramenta também, né, voltada muito para o IoT, é a questão do eletrocardiograma, né? Então hoje já tem ferramentas que você coloca no seu pulso que você consegue fazer essa leitura. E para que isso, né? Isso é para auxiliar o médico para poder encontrar possíveis sinais para uma parada cardíaca. Então, hoje a Livicor tem essa interface para poder fazer essa coleta de dados e realmente fazer com que o médico ele tenha essa atenção para os pacientes que realmente estão próximos de ter um problema de ataque. Como eu havia falado, o processamento de imagens, eu lembro muito do professor Alexei, na aula dele, eu acho que em processamento de imagens, em 2005, ele falava dos avanços que já tinham no processamento de imagens, então hoje já está muito mais rápido, o poder computacional aumentou muito, então você faz com que a parceria com radiologistas e máquinas tenha trazido muitos resultados, e isso faz com que traz também um bem-estar para o paciente, porque quando você precisa fazer uma ressonância, muitas vezes você precisa estar naquele processo da ressonância, ficar vários minutos dentro da ressonância, muitas vezes você precisa de tomar o contraste, e tem pessoas que têm problemas em tomar o contraste, então a computação tem auxiliado muito nessa parte do diagnóstico de imagens também, utilizando técnicas de deep learning. Algumas ferramentas que já tem no mercado já são regulamentados por órgãos regulamentadores, principalmente nos Estados Unidos, né? Igual aqui a gente tem a IDOC, que já está regulamentado para a parte de hemorragia intracraniana, a parte de diagnóstico na espinha dorsal também. Então, são ferramentas que já têm algoritmos já com uma certa maturidade
para poder fazer essas detecções dentro, analisando imagens clínicas. A VIX Training também, o interessante dela é que ela já vem numa plataforma no celular, então você consegue trabalhar para essa parte de parada cardíaca. Então, realmente, quando o médico ele está no hospital, ter uma plataforma onde que você está conectado com todos os seus pacientes e você tem esse alerta de quem está mais próximo de ter um risco, é muito interessante também. Uma ferramenta que eu tenho experimentado, discutido, é essa Arterix, que é uma ferramenta do Vale do Silício, que é bem interessante também. Então, para quem quer entender um pouco como funciona, eles disponibilizam uma versão demo que você consegue fazer a análise de imagem através do seu browser. Então, hoje a ferramenta ela tá mais, a computação ela é muito simples, ela está muito intuitiva. Então, aqui você consegue ter, através de uma imagem, o algoritmo ele já consegue fazer detecção de alguns nódulos, ele faz um verdadeiro ou falso, e aí o humano ele dá esse input se realmente é um nódulo ou não. Então, para vocês verem, né, nós como humanos, nós temos o papel hoje de treinar esses algoritmos para facilitar a nossa vida. Então, é muito interessante aqui que você consegue ter uma ferramenta onde que faça essa detecção de possíveis anormalidades no pulmão e você consegue classificar se aquilo tem um risco ou não. E aí, quando a gente fala em Big Data, isso vai ser comparado com milhares de imagens e começa a criar os padrões de entendimento da plataforma de Big Data de imagens relacionadas a esses tumores com câncer. E outro ponto também, quando a gente fala em saúde digital, está muito na questão da educação médica, né? Então, um médico, para ele se manter atualizado, ele precisa ler 24 horas por dia praticamente, né? Então, muitas vezes, a correria do dia a dia não permite com que o médico ele tenha essa dedicação com a leitura e realmente focar com aquilo que realmente está acontecendo na hora. E aí a gente tem uma ferramenta, um dos exemplos é a Figure One, que é muito baseado no que a gente tem na computação, né, com o Stack Overflow, que é você compartilhar um desafio e várias pessoas trazerem seu ponto de vista. Então, isso aqui é um fórum médico onde que as pessoas postam os diagnósticos e várias pessoas começam a trazer essa opinião também para chegar num consenso onde várias pessoas conseguiram trazer essa informação nesse fórum de pesquisa. E todo esse movimento da saúde digital, ela é muito importante porque ela vai fazer com que a gente tenha todo o nosso histórico de vida, né? Até eu sou um pouco mais ousado, até o nosso genoma, o nosso DNA, ele está disponível dentro dessas plataformas de saúde digital, e o que vai proporcionar isso é essa unificação de dados, né? Então, quando eu falei em governança de dados, a gente chega aqui com esse formato de dados, que é o HL7, que padroniza todas as informações que provêm da área de saúde. Então, é muito importante que aplicações começam a entender esses dados e que isso tenha uma padronização. Da mesma forma que as fintechs hoje conseguem ter essa troca de mensagens hoje de forma tão instantânea, na saúde também isso vai ser possível através do formato HL7. Então, vai ser possível fazer essa troca de mensagem através de clínicas, consultórios, hospitais, sistema de saúde, privado e público. Então, precisa ter essa unificação da saúde, dos formatos dos dados que são gerados na área da saúde também. E isso vai nos possibilitar o Deep Phenotyping. O que é o Deep Phenotyping, né? O fenótipo são as nossas características genéticas e influências que o meio eles nos trazem, né? O Deep Fenótipo é quando você tem uma análise computacional por detrás. Então, quando você junta várias bases de dados
junto com as suas informações genéticas, e você consegue ter o seu histórico de vida, né? O que é você. Eu acho muito interessante que hoje a gente vive um dilema muito na área da nutrição, né? Ah, Antes, ovo não podia comer, que aumentava o colesterol. Agora você pode comer ovo, mas agora o carboidrato ele é o vilão. E isso é uma coisa muito específica de cada ser humano. E o fenótipo, né, a fenotipagem profunda, ela vai fazer com que, quando o médico ou um profissional da saúde, ele ter o contato com o paciente, ele consegue analisar em específico aquele paciente, não por um grupo de amostragem. Então, o futuro nosso é isso, quando a gente tem o nosso prontuário, a gente tenha todo esse detalhe de que tudo tange a nossa vida, as nossas características. E estou quase finalizando aqui, Felipe. Só para não esquecer, isso tudo só vai ser possível se a gente tiver empatia, né? Então, a inteligência artificial, ela está vindo para o nosso dia a dia para trazer essa empatia, né? Então, o médico ele vai poder realmente estar próximo daquele paciente, entender qual que é o cuidado correto que ele precisa ter com aquele paciente e não apenas uma visita corriqueira. E muitas vezes as pessoas questionam, nossa, eu fui no médico e ele nem me tocou, né? Então a gente traz esse humanismo para a área da saúde, onde que você possa ter uma atenção mais redobrada, escutar o paciente e começar a entender isso tudo por causa que a inteligência artificial ela está fazendo um trabalho operacional repetitivo que nós humanos hoje fazemos e que no futuro a inteligência artificial ela vai fazer, fazendo com que a gente tenha possibilidade de aproveitar melhor a nossa vida e com que tenha novas possibilidades de trabalho também. Então é muito importante que a inteligência artificial e a utilização dos dados ela seja vista como um auxílio para onde que a gente está encaminhando. Gosto muito de compartilhar um pouco de onde que a gente adquire esse conhecimento, né? Como eu falei, estou em versão beta, né? Então, um livro que eu auto-recomendo para quem quer aprofundar um pouco no estudo de medicina e inteligência artificial é o livro do Eric Topol, que chama Deep Medicine, e no título dele ele já fala, né? Como a inteligência artificial pode fazer a indústria da saúde ser humana de novo, né? Então ele traz essa promessa de que a inteligência artificial ela já está trazendo um humanismo de volta para a interação de paciente com profissionais da saúde. No Twitter vocês podem encontrar também o Welcome AI, que é um apanhado de empresas que estão desenvolvendo soluções de inteligência artificial e um dos portfólios também está dentro, são as soluções voltadas para a saúde. Um podcast, Future of Medicine, também é muito interessante, fala um pouco dessas tendências. Sempre ficar de olho nas grandes empresas de tecnologia. Então, o Google tem uma plataforma de inteligência artificial, então você pode aprender, você pode fazer alguns testes, então vale muito a pena olhar o que essas empresas estão fazendo. No Brasil, a gente tem o Saúde Digital, que traz discussões do que está acontecendo na saúde digital no Brasil. No YouTube, vocês vão encontrar The Medical Futurist, que vai trazer muito essas novas tecnologias na saúde, então é um canal de aprendizado que eu utilizo bastante. Uma universidade que tem se destacado muito, principalmente no Centro de Inteligência Artificial em Medicina e Imagens, é a Universidade de Stanford. Eles têm o AIMI Center, então é uma referência muito hoje dentro da inteligência artificial para a medicina, e eles tiveram até um simpósio agora no dia 5 de agosto, que foi muito bom, eu realmente aprendi, vi o tanto que eu tenho que aprender também. E é isso, pessoal. Aqui está o meu contato. Eu gosto muito de trazer essa imagem, né, desse homem biônico, né? Quem assistiu o Fantástico Domingo viu como que já os dispositivos, né, para pessoas que têm a mobilidade reduzida já estão super computadorizados e aí isso vai
abranger muito mais, né? Quem está acompanhando na mídia viu que o Elon Musk fez o lançamento lá da Neuralink, quais são os primeiros resultados que eles implantaram um chip nos porcos, então eles já começam a trazer essa coleta de sinais, então o mundo da medicina está só começando, então a gente está vendo só o iceberg e tem muita coisa aí que vai acontecer. E o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram interagir um pouco mais, está aqui disponível. E muito obrigado pela oportunidade. Ao ICEI, muito obrigado, Felipe, por me conectar com o pessoal. Acho que existe muitas possibilidades, eu acho que a gente tem mesmo que trazer essa realidade de que a inteligência artificial ela vai ajudar a nossa sociedade. Eu lembro que quando eu fiz a computação, era muito difícil a gente conectar esses algoritmos complexos com a realidade do dia a dia. Hoje não, hoje você consegue pegar uma rede neural que simule um coração. Então, você consegue conectar hoje muito mais fácil tudo que a gente aprende nos fundamentos da computação dentro do nosso dia a dia. É isso aí. Muito obrigado, Felipe. Que isso, Léo. Nós que agradecemos você pela palestra. Acho que foi muito rica, né? Trouxe muitas discussões interessantes. E eu abro para perguntas, pessoal. Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade para fazer pergunta via áudio. Ou se você quiser perguntar via chat, pode fazer a pergunta que eu leio e o Léo responde para a gente aqui. A gente tem um tempinho para perguntas. Quem for perguntar via áudio, eu peço, por favor, para poder falar o seu nome e falar de onde que é e tentar se apresentar aí antes de fazer a pergunta, tá bom? Léo, o Gilson pergunta aqui: a burocracia e a regulamentação pode atrapalhar a implantação da saúde digital no Brasil? Essa pergunta é muito interessante porque trabalhando numa indústria farmacêutica, realmente a regulamentação ela é muito complexa. Um produto farmacêutico ele demora mínimo 15 anos para ele ir para o mercado, então são processos muito robustos e realmente a regulamentação ela é importante, ela é um player muito importante nesse mundo. Só que o que acontece? Hoje a regulamentação ela está também se inovando. Então, a gente espera com que a regulamentação ela venha também fazer com que esse entendimento dessas novas tecnologias elas possam ser regulamentadas, porque também até acho que não só a regulamentação, quando a gente fala de agências regulamentadoras, mas também até ética, né? Até que ponto a inteligência artificial vai, né? Então, a União Europeia ela já está muito avançada nessas discussões de GDPR, né, que por isso que a gente hoje sofre o LGPD, muito por causa disso, como que a gente preserva a nossa sociedade e a regulamentação também, como que ela atua. Mas eu vejo que a regulamentação hoje, ela está buscando uma forma de se inovar e trazer com que isso possa ser uma mudança e que tenha essa preocupação também. Ele emendou com a pergunta, né? Colocou com relação ao respirador de baixo custo da USP, que a USP desenvolveu, né? E a demora que isso teve, né? Para a Anvisa regulamentar. Você queria falar um pouquinho sobre isso, mas assim, eu Não, acho que isso é uma. realmente, acho que todo o histórico da indústria de dispositivos médicos e farmacêutica tem trazido essa burocracia, essa demora, e realmente é algo que precisa ter uma discussão, principalmente quando você está desenvolvendo, né? Então, muitas Uhum. vezes a gente envolve a regulamentação depois que você tem um produto. Eu sempre falo assim, gente, se a gente vai trabalhar com reconhecimento de imagens, que vai falar se tem um tumor ou não, já vamos colocar a regulamentação agora para que eles possam fazer com que essa discussão seja parte já desde o início, e na verdade, eles têm que trazer qual que é o direcional que a gente deve seguir para acelerar esse processo. Então, é muito mais de aceleração do processo. Então, a minha sugestão é que, se vocês estão trabalhando com algo da área de saúde, tudo que possa ser um impedimento no futuro envolva
a regulamentação, LGPD, todas essas questões desde o início. A gente tem que ver esses órgãos como contribuintes, não como, como Adversários. pessoas que vão, adversários, como vão barrar. É. Eles querem que tenha esse desenvolvimento, mas quando a gente deve envolvê-los, para mim, é sempre no início, quando a gente tem essas ideias. E é importante a gente entender também que tem algumas questões que são mais protocolos também que têm que ser Sim, seguidos, né? E que esses protocolos demandam tempos, né? Então, é isso que é importante também. Cada área tem os seus protocolos. Na computação, alguns protocolos são mais rápidos, né? sim, Algumas exato. questões são mais desburocratizadas em virtude do nosso ambiente, daquilo que a gente vive o tempo todo, de querer sempre a resposta o mais rápido possível. Outras áreas, inclusive quando se lida com seres humanos, né, com a saúde, com a vida, né, até na computação existe protocolos que têm que ser Exato. seguidos. Então, isso é importante. O Eduardo é um aluno da computação, já conheço, já dei aula para ele, pergunta para a gente quais são as dicas dentro da universidade que você daria para quem quer lidar com a área da saúde, com a área de dados, assim, alguma matéria, né? Eu Ah, acho, assim, acho que tem muita oportunidade. É um mundo muito, acho que muito nossa, fechado, né? Então está muito voltado para os hospitais, mas só que hoje, com, né, que a gente fala, com essa transformação que está acontecendo, você já vê data scientist dentro de um hospital. Então, eu estou rodando um experimento dentro do Hospital das Clínicas de São Paulo, que eu converso com um radiologista, um cientista de dados e um médico. Então, a colaboração, ela já existe. Então, hoje você tem a opção de trabalhar academicamente. Então, acho que se a gente começa a criar plataformas onde que a gente começa a ter entendimento de pesquisas que tem essa conexão computacional, isso é o primeiro passo. Fora do Brasil já existem plataformas onde que os alunos disponibilizam as pesquisas deles para fundos de investimento. Então, você consegue ter uma maior conexão. Hoje em dia tem muitas startups que estão desenvolvendo ideias. A indústria farmacêutica é uma indústria que tem trazido também muito essa questão do desenvolvimento dessas tecnologias digitais. E eu acho que é isso. Eu acho que até se você conversar com o seu nutricionista, com o seu dentista, virar para ele e falar assim: você tem algum desafio que a tecnologia pode utilizar? Teve um dia que eu discuti com a minha dentista se tinha porque aquele procedimento de fazer o molde do dente, gente, para mim, eu tenho problema, eu sempre tenho vômito nesse processo, né? Aí eu desafiei a minha dentista, eu falei assim, gente, por que hoje não tem um scanner que consegue fazer a prótese do meu dente, né? Então, às vezes está muito mais próximo da gente do que a gente pensa. é. E aí, já emendando na sua resposta, o Lucas pergunta assim, acho que você consegue dar um feedback para a gente do que você vê de resistência, né, que o pessoal da saúde tem com relação à, à implantação dessas tecnologias, né, tipo assim, vai sair o médico, vai entrar o robô, e aí, como é que fica? Mas não vai ser bem assim, né, então, acho que você pode Eu falar acho, um pouquinho sobre isso. não, exatamente. Eu acho que hoje a, a primeira universidade, né, ela ganha muito um protagonismo, porque é onde que é gerado conhecimento, né, principalmente quando a gente fala em computação, então a universidade, ela sempre está à frente, talvez você não vai encontrar o melhor algoritmo em uma startup, mas sim você vai encontrar dentro das universidades. Então, assim, eu falo muito para os professores também trazer esses desafios do dia a dia para os alunos também, né? Então, quando o Alexei ministrou a aula dele de processamento de imagens, ele trouxe os cases para a gente. Então, acho que isso já começa um pouco, a gente sair um pouco daquela abstração de resolver problemas complexos que não têm sentido, mas realmente trazer trabalhos que desafiem os alunos e a questão de qual que foi o outro ponto mesmo, Felipe? Da Mas é de resistência. resistência, né? A resistência ela existe em qualquer meio, então a gente sabe que quando a gente trabalha com tecnologia, existe um conservadorismo. A primeira mensagem é a tecnologia ela não vai roubar o lugar do médico, ela vai ajudar o médico. Então, ela vai ajudar que o médico consiga melhorar
a reduzir os diagnósticos incorretos. Ele vai fazer com que o médico tenha um olhar onde que o olhar humano não consiga ver. Então, a máquina ela vai além, em busca de padrões. Então, a nossa visão é muito isso. A tecnologia ela está para ajudar e não substituir o humano. Independente da Sim. área que a gente for, a inteligência artificial ela entra muito como uma ferramenta auxiliar, e é claro que ela vai ganhando maturidade e faz com que a gente consiga explorar para outros campos e ter uma integração. Sim, mas é legal também entender, Lucas, né? Lucas, que também é aquele médico que não quiser saber da tecnologia, que ficar com resistência pessoal, não quiser nem aprender a usar, né? Esse sim, esse vai sofrer, né? Esse vai Esse vai ter, ser substituído, vai esse vai ser ser substituído. substituído, né? Aquele Por que um médico que abraçar, sabe. para o médico que sabe. Ah, então, outra pergunta aí, o Tiago está perguntando, e dá os parabéns para você pela palestra. E ele pergunta para você assim, sobre o HL7, né, que ele ficou curioso com relação a esse protocolo, né, de organização dos dados, né. É uma questão que a gente discute muitas vezes com os alunos da computação, quando eles querem fazer TCC, eles ficam assim, mas como é que o dado vem? Eu falo, olha, tem um monte de solução, que são soluções corporativistas, né, onde a empresa fecha os dados, tipo, aplicativo da Apple de Health, então, é bem fechado, você dificilmente você consegue extrair um dado dele. A gente já teve dificuldades para extrair dados da Mi Band também, por exemplo, Sim, né? Porque não tem padrão, não tem protocolo, né? E assim, a sim. internet é a internet hoje porque tem o IP, que foi um excelente padrão aí que fez todo mundo falar a mesma língua, né? E aí o Thiago pergunta sobre o HL7. O que você tem visto de movimento sobre o HL7 dentro das instituições de saúde e no Brasil? Tem algum movimento que já traz essa discussão para os hospitais sobre o HL7, softwares, uh, prontuários, né? Acho que é um pouquinho disso aí. Isso. HL7 no Brasil é algo que está novo, então a gente não vê essa convergência para um único formato. Então, assim, eu acho que tem um potencial muito grande, porque a partir do momento que a gente começa a ter um mundo onde que você tem APIs, você tem computação em nuvem, que você precisa transacionar, independente da posição geográfica que você está, isso faz com que cria esse movimento de padronização. Então, a tendência é que tem essa convergência para esse formato. O HL7 ela é uma entidade, eu até postei aqui o site da organização, HL7, já tem até certificações, isso mesmo, Thiago. Então, assim, fora do Brasil já está maduro, e eu acho que é interessante a gente começar a ver o mercado hoje em dia de como que está sendo desenvolvido aqui no Brasil. E aí eu vejo o protagonismo da universidade. Se o mercado não está desenvolvendo, acho que cabe à universidade trazer isso e amadurecer. As universidades todas estão conectadas e dentro da universidade também, quando você abre, você está dentro de instituições que têm também estudos que estão voltados para a área de saúde. Eu acho que tem um potencial muito grande e vai ser a mudança. Então, essa padronização ela vai existir, e eu acho que já é um caminho já que tem ocorrido fora do Brasil. Joia, legal. Ah, pessoal, acho que as perguntas que estavam aqui no chat eu vi todas. Alguém tem mais alguma pergunta para o Léo? Sinta-se à vontade de ligar o microfone e a perguntar, tá bom? Acho que não, eu acho que as perguntas foram todas sanadas aqui. Acho que eu tenho alguns alunos de TCC, de pesquisa que estão aqui, né? E eu acho que é legal que você traz a discussão pontos importantes, né? Quando você colocou assim, o Alexei é um professor que trabalhava com isso, né? E quando o Eduardo perguntou sobre isso, hoje o Alexei, na disciplina dele de ciência de data mining, ele está trabalhando justamente com imagens médicas de COVID, né? Então, os Aí, alunos vão ter contato esse semestre com esse tipo de imagem. E o ponto que é importante, né, é que a gente, para a galera da computação que está aqui presente, né, que eu acho que o que você quer fazer depois da faculdade, né? Acho que o Léo nunca imaginava que ele iria mexer com saúde, né? Mas é uma exato. área
que está quente, né? Normalmente a gente tende a ir aonde está pagando, onde a gente está tendo um bom emprego, né? Onde a gente tem uma boa visibilidade e um bom crescimento, né? Mas dessa forma, assim, você percebe que é algo que poucas pessoas têm esse tipo de conhecimento, tipo o HL7, né? Eu posso pegar um TCC, explorar um pouco disso e ver o que eu posso criar em cima disso, né? Ou então uma dissertação de mestrado, tentar explorar um pouco desse padrão do ponto de vista de governança, né? O que ele fala, o que ele faz, como que os sistemas que já existem têm que se adaptar a esse padrão, né? Então, acho que muita coisa Exato. a discussão, muitos temas aí, deixa muitas pontas aí para a galera pegar e explorar essas pontas aí, para quem está aí na parte acadêmica, aí, seja na PUC ou seja em outro lugar, né? Ou que tem interesse em começar uma startup, ou então fazer um projeto pessoal. Muita coisa que o Léo colocou aqui para a gente hoje, pessoal, são pontos importantes que podem ser explorados dentro de casa. Em tempos de Covid, tem muita plataforma free que você pode usar, e deu o exemplo da Google, que está aí com competições, e tem muitos mini cursos também online aí, a gente teve grandes promoções da Udemy, de outras plataformas aí de cursos online, nesse momento aí que trabalha com dados, né? Acho que uh, pegando um pouquinho da fala dele, nesse momento de Covid que a gente teve realmente, mostramos para a sociedade a necessidade do dado. Então, tudo hoje, seja em Belo Horizonte ou em qualquer país, todas as ações que foram tomadas foi em virtude de resultados, de respostas, né? Então, quanto mais rápido a informação de ocupação de UTI ou não chegasse, né, para os governantes, mais rápido ia ser a tomada de decisão, né? Então, essa discussão toda, assim, traz para a gente a necessidade de ter padrões, que é algo que é importante, o Léo colocou aqui, e outro ponto que é muito legal também, né, é essa interdisciplinaridade de áreas, né? Ou seja, eu preciso de ter bons feedbacks da área da saúde, eu preciso de ter conexões com a computação, com a tecnologia, com a administração. O Gilson está colocando aqui também um trabalho que a BNT fez, que é o CE78. Você conhecia esse trabalho, Léo? Não, não conheço não. CE78, vou pesquisar. Legal, Gilson. Obrigado pela contribuição aí. Acho que é bem interessante, até para poder, de repente, comparar se é um padrão, né, Sim, de governança, qual que é a diferença dele para o HL7, né? e o Brasil sempre tem essas questões, né? Vai Gilberto, lá e desculpa, cria Gilberto. o próprio padrão. Então, realmente, até interessante a gente entender um pouco se o Brasil vai tomar uma outra direção também, né? E no final, acho que tudo se converge para um algoritmo que consegue traduzir para uma linguagem para outra. Sim. Acho que o importante é essa Já governança dos dados. a tomada nossa não teve algoritmo para converter essa nossa tomada para É, nenhuma outra linguagem. vai lá, só manda o dado que a gente consegue processar. Mas eu acho que o que o Felipe falou, realmente acho que a vida acadêmica ela tem sua importância muito grande, né? Porque você gera o conhecimento e realmente acho que a motivação maior que eu tenho para quem está no mundo acadêmico é não deixa seu trabalho ir para uma gaveta, né? Então, realmente faça algo que tenha um impacto social, né? Então, a gente está trazendo hoje muito isso. O que que você está fazendo para a sociedade? Então, a gente, como computação, o que que a gente pode fazer para a sociedade? E a área da saúde, ela é muito isso. Então, ela fala, às vezes você vê o discurso de algumas startups, o cara criou a ideia porque ele teve uma tia que teve câncer. Então, é uma coisa muito pessoal, é muito conectado com as emoções da gente, né? Nossa, é o propósito, né? É o propósito. Então, assim, a área da saúde é uma área muito de propósito. Então, quem está na saúde está no propósito da vida e tem muitas possibilidades. Então, realmente vale a pena pesquisar, correr atrás, ler. O livro que eu mencionei, ele fica aqui, ó, ele fica do lado. Eu sempre estou com ele aqui como consulta. Então, assim, realmente é uma mudança e a gente está agora no momento da confusão. Então, assim, é Do onde que as boom, oportunidades surgem. Então, assim, quem quer uma carreira profissional, busca uma carreira profissional na área de saúde, na área de tecnologia, porque é o futuro. Fintech já está acontecendo, né? Então já está muito sólido. Agora, para quem quer algo novo, quem tem essa vontade de trabalhar com saúde, é a hora. Então, realmente, esse é o ponto para vocês poderem ter essa vivência. E quem quer o mundo corporativo está aí. Então, a gente tem hospitais, a indústria farmacêutica, quem está dentro da indústria farmacêutica também, as indústrias estão criando os hubs de inovação, tem as
as áreas de dados. Então, é procurar, é conversar, é fazer barulho. Então, realmente, é criar, é trazer esse propósito realmente à vista de mudança, de transformação na nossa sociedade. E acho que é o grande ponto da tecnologia que hoje envolve não só a ciência da computação, ou o sistema, ou a engenharia, mas envolve qualquer área, qualquer profissão. Temos que estar cientes do que existe de novas ferramentas, né? E de novas discussões aí para esse momento, né? Que vão surgir aí nos próximos meses, né? Ou novas profissões, novas aplicações. Uma última pergunta agora sim, do Gilson, eu acertei o nome. Na AstraZeneca, há uma pesquisa em hardware voltado para IoT aplicado à saúde ou... Essa pergunta é muito boa, porque a gente está começando a entrar no mundo de IoT. Se quem quiser acompanhar, a gente tem um desafio de startups, onde que a gente está terminando agora a seleção das startups, onde 5 startups eles vão trabalhar em cima de um desafio que nós temos. Então, assim, outra dica, muitas empresas estão com desafios. Então, se você viu que aquela ideia vira uma startup, procura. E essa da AstraZeneca é uma, junto com o Hospital das Clínicas de São Paulo. A gente quer melhorar a experiência do paciente com problemas pulmonares e a gente tem 4 pilares. Um pilar é educação, outro pilar é diagnóstico, o outro é tratamento e o outro é o bem-estar. O bem-estar é onde que a gente tem o IoT. Então, provavelmente, a gente quer uma solução voltada com a IoT e é algo que a gente tem isso como mudança no nosso negócio. Então, realmente, esse ponto do IoT é algo que a gente está começando a trabalhar agora. Nós temos parcerias com outras empresas também, como a Onron. A Onron é uma empresa que faz aparelhos para medir pressão, balanças, nebulizadores. Eles são chineses e eles já têm a IoT integrado dentro da plataforma deles. Então, a gente está buscando um case para poder fazer essa integração com cases que possam ser relevantes. Mas o IoT, ele realmente é algo que vai começar a virar a nossa realidade agora e é um projeto que vai ser bem desafiador para a gente. Legal. Léo, acho que a gente está com o nosso tempo quase que estourado. O pessoal da noite que está chegando para assistir a aula, alguns já saíram. Eu agradeço a todos que estão presentes aqui, né? Muito obrigado por partilhar esse momento com o Léo. Acho que foi bastante enriquecedor. Lembro mais uma vez que essa palestra foi gravada e ela vai ficar disponível no site do IC Talks. Então, quem quiser depois assistir, né, os contatos do Léo estão lá, os meus contatos estão na PUC, vocês podem me procurar, que eu passo para vocês informações sobre o Léo, de como encontrá-lo e, de repente, algum tipo de colaboração que vocês queiram desenvolver com ele. Tenho certeza que o Léo está aberto a isso, a trocar experiência, a participar. Ele sempre teve vindo a BH e tenho certeza que voltar à PUC vai ser um prazer para ele. Exatamente. Muito obrigado, pessoal. E eu Léo, deixei meu LinkedIn aqui no chat também. Qualquer coisa, é isso aí. O Felipe tem meus contatos e estou muito animado aí para ajudar vocês também. tá joia. Obrigadão, gente. Obrigadão, Léo. Boa noite a Obrigado, todos. Felipe. Bom Tchau, descanso. Até tchau. mais. Tchau.